Minhas amigas, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Aos nossos amigos internautas também, nosso cumprimento, nosso abraço. Com muita alegria, com muita felicidade, nós estamos aqui reunidos mais uma terça-feira para conversar um pouquinho. O palestrante, infelizmente, já está chegando, então a gente vai dando os recadinhos da casa. Chegou. Nada, Rômulo, comecei agora. Seja bem-vindo, Rômulo. Nada, que isso? Não está atrasado, não. Valeu. Bom, pessoal, por acaso alguém está vindo aqui pela primeira vez na casa? Todo mundo veterano já? Então tá bom, então vou rapidinho nos recados. A Casa do Caminho Santana, como vocês sabem, tem palestras todos os dias, horário, temas, maiores instruções estão no nosso site, estão ali no quadro de avisos também. Acho que apagou a luz lá fora, chama na frente, por favor. Obrigado. E trabalhos especiais, nós temos sextas-feiras, que é um trabalho muito importante do Grupo de Apoio a Dependentes Químicos. E esse mês o recado mais importante que nós temos para dar é um convite muito especial, porque nós estamos começando 2016. E, como todos os anos, Casa do Caminho Santana abre as inscrições para os cursos de estudo da doutrina espírita. Total são 3 anos. E vocês podem ficar até assustados, falar, nossa, que 3 anos de estudo. Casa do Caminho, nós fazemos 3 anos. André Luiz são 5. Eu fiz lá, fiz aqui, sei como é. Aqui a gente faz um pouquinho mais compacto, e depois tem os outros cursos complementares. Então, nós abrimos inscrições, quem se interessar. E só esse aspecto de tempo, a gente pode achar, né? Puxa, aqui, 3 anos estudando a doutrina. É só a gente lembrar, pessoal, que no mês nós temos 24 horas por dia, 720 horas por mês que o Pai nos dá a cada mês na nossa vida. O curso, 1h30 por semana, vezes 4, 6 horas. Então, de 720 horas que nós recebemos por mês, dádiva do Pai para nós nessa encarnação, nós temos que investir 6 horinhas por mês. Pode parecer um investimento, um esforço, falar, puxa, eu vou lá estudar. Depois, quando vocês começarem, quem começar vai saber que recebe. Não está dando, não, recebe muito mais. Quem já fez o curso, quem já estudou, sabe disso. Então, fica esse convite. A única exigência que nós fazemos é, para fazer o curso, passe pelo plantão, meia hora antes de cada palestra, passe, converse com o plantonista, faça a sua inscrição, peça maiores detalhes de como é esse curso. Tá bom? Então, fica aí o convite especial de 2016 para vocês. Nós vamos começar em março, 1º e 3º domingo de cada mês, o curso de apoio a gestantes. Então, quem tiver também indicações para fazer. Obras sociais, um convite também à participação de quem tiver interessado, é só passar pelo plantão. Todos os sábados, entrega de lanches na rua, a partir das 17 horas aqui na casa. E o curso de gestantes, esqueci de falar, é 1º e 3º domingos de cada mês, às 9 horas da manhã. E a respeito das cestas básicas, das famílias que nós ajudamos, nós fizemos uma reunião de diretoria, estamos pretendendo aumentar. Hoje nós ajudamos, em média, 70 famílias cadastradas, são pesquisadas. Normalmente vem muito mais que isso aqui. Nós já tivemos filas aqui até de 150 pessoas querendo se inscrever. E a gente tem que depois fazer um filtro em função das prioridades. Este ano nós estamos planejando aumentar para 80 famílias. E aí a gente vai contar, esperamos realmente com a colaboração de vocês, porque é mais de 1 tonelada, mais de 1.000 quilos de alimentos todos os meses. A casa realmente não tem condições financeiras de fazer esse aporte, para isso a gente depende muito do auxílio, da ajuda de vocês nas suas preciosas doações. Então a gente conta com vocês. A necessidade desse mês, para fevereiro, leite em pó, óleo, feijão e arroz.
Queridos, nesse instante, agradecidos que somos ao nosso Pai por este bendito momento que nos concede, de estarmos aqui unidos, juntos, irmanados, nós encarnados, muito próximos dos nossos queridos irmãos espirituais que estão aqui na nossa casa. Agradecemos ao Pai esta bendita oportunidade, todas essas boas energias, os ensinamentos, as sementinhas são lançadas para nós, para o nosso conhecimento, para o nosso aprofundamento no conhecimento e na prática dessa querida doutrina espírita. Vamos serenar os nossos ânimos, vamos nos tornar receptivos a tudo que viemos buscar aqui na casa. Vamos receber ensinamentos, conhecimentos e também, através dos passes, vamos receber toda a boa energia de carinho, de amor, de forças para seguirmos adiante nessa nossa caminhada em busca daquilo que Jesus nos deixou traçado, a nossa evolução, a nossa melhoria. Para isso, então, vamos ficar bastante atentos, receptivos, para ouvir a palestra de hoje, que vai ser proferida pelo nosso querido amigo Rômulo. E o texto é A Nossa Transformação. É um texto baseado no livro do Raul Teixeira, ditado pelo espírito Benedito. Não é esse? Não é A Nossa Transformação? Então mudou. Desculpe. Porque hoje seria o Paulo Afonso nessa A Nossa Transformação. Não estou falando mentira, não. Está aqui no programa que eu recebi, viu? Olha, está aqui, está no papel. Desculpe, agora assisti o Rômulo até pensou, nossa, agora a gente... Cheguei, só porque me atrasei um minuto, mudaram o meu tema? Não, não é isso. Seja bem-vindo, Rômulo, muito obrigado. Que beleza, pensou, gente? Queridos amigos, boa noite. Antes de mais nada, feliz ano novo para todos nós, né? Primeiro encontro nosso de 2016. Que seja de fato um ano novo, né? Que não seja só a mudança do calendário, porque se continuarmos sempre os mesmos, vai passar o calendário, vem 2016, 17, 18, com alguma sorte ou não, chegamos a 2020, 30, 40 e continuamos os mesmos. Já pensou? Então, tomara que seja de fato um ano novo e que sejamos, cada um de nós, pessoas novas. E daí, cada dia é um ano novo, é uma era nova. Muito bom. Passado o susto do tema, realmente, eu nunca dou muito bem com ele, gente. Enfim, tudo bem. Passado o susto do tema, o que vamos falar, na verdade, é família e karma. Um texto trazido pelo nosso querido amigo espiritual Hamed, através da mediunidade de João do Espírito Santo Neto. E o Hamed, ele tem muito essa característica, de alguma forma como a Joana de Ângeles, porém a nossa querida amiga, de fato, a psicologia em si. Nosso amigo Hamed, ele trata muito do nosso dia a dia. É de fato um espírito que temos muito próximo das nossas aflições, né, das coisas que nós sentimos, que nós vivemos e, principalmente, como nós nos relacionamos com a gente mesmo e com os outros. Então, é certamente impossível lermos 3 linhas que sejam de Hamed sem encontrarmos ali alguma lição, algum ensinamento, alguma inspiração realmente que a gente possa trazer de imediato para a nossa vida, porque são de fato mensagens muito práticas.
Então nós começamos a nossa reflexão da noite com uma frase que certamente todos nós já ouvimos em algum momento da vida. A família é a célula base da sociedade. Frase conhecida. E quantas vezes paramos realmente para pensar nessa frase? Se pensássemos realmente, se enxergássemos a família, cada núcleo familiar, como uma célula de um corpo maior que seria a sociedade, que talvez seriam órgãos, e as sociedades de diferentes lugares, cidades, países, formassem, enfim, um corpo todo, nosso querido planeta Terra. Como será que estaria a saúde desse corpo? Se voltarmos ao ponto inicial, essa célula. Quais são, de fato, os valores que vivemos? É bem verdade que o tempo passa, surgem novas descobertas, o nosso pensamento vai além do que eventualmente foram os nossos pais, os nossos avós. Temos hoje muito mais recursos tecnológicos do que eles tinham na época deles. Até que ponto realmente isso tem colaborado para nos tornarmos pessoas melhores? Não queremos, de forma alguma, dizer que os avanços tecnológicos não sejam positivos. Pelo contrário, são muito positivos e muito úteis. Mas como será que nós utilizamos eles? Será que realmente estamos nos aproximando uns dos outros? Será que os valores que os nossos pais aprenderam nos nossos avós são os mesmos, ainda presentes nas famílias? E quando falamos em família, somos convidados a dois conceitos distintos, de certa forma. Um, certamente, seria a família espiritual, que são, de fato, espíritos unidos uns aos outros em plena sintonia de afinidades. É uma beleza, né? Porque, de fato, somos todos amigos, somos todos família. Um outro conceito característico do nosso estágio evolutivo, de débitos que tenhamos contraído no passado, é a nossa família presente. O núcleo onde somos chamados a reencarnar. E daí começa... Obrigado. E daí começam, eventualmente, os conflitos. E fica ainda mais claro quando temos famílias grandes. É bem verdade que a família hoje, em número realmente de indivíduos, ela está bem reduzida. Talvez, se lembrarmos de algumas décadas atrás, era ainda comum pais terem 6, 7, 8, 10 filhos. Hoje em dia, 1, 2, 3, 4 já é quase raridade. Loucura. E como convivem essas pessoas? Esses filhos, sejam eles muitos ou poucos, os pais, harmonia sempre, da hora que acorda à hora de dormir, sempre beijando, abraçando, dizendo que ama, que entende, que compreende, que perdoa. É assim, não é? Nosso dia a dia, todo dia, não é assim? Né? E curioso isso. E curioso isso, porque muitas pessoas, quando vão para a rua, muitas, não todas, quando vão para a rua, são tão educadas, tão bem postas, são gentis. Imaginem vocês que elas dizem obrigado e por favor para tudo. E em casa? Igualzinho, não é mesmo? Mesma coisa, certamente. Afinal, é família. Afinal, aquela é a célula que compõe a sociedade. Gente, por que é diferente? Porque que força é essa que nos impele, ao menos, buscarmos ser educados?
na rua. Em casa sou eu que eu sou mesmo. O que quiser me aguente, que eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Que beleza. Daí um pensa assim, o irmão também pensa, o caçula também pensa, o pai também, a mãe também, pronto. Como que fica? E daí, espíritas que somos, a gente adora botar a culpa no passado, né? Não, mas é karma, gente. Eu tenho certeza que o João me botou na fogueira, a outra eu era escravo da minha irmã, a minha irmã então me batia de noite faz 3 encarnações pelo menos. Que beleza. E eu sou a vítima. Se prosseguirmos esse mesmo raciocínio, chegamos a uma conclusão óbvia. Gente, nasci na família errada. Mas é claro. Poxa, porque eu sou bonzinho. Ah, por favor. O pessoal abusa de mim. Todo mundo abusa de mim tanto, o tempo todo. Não sei o que eu fiz para merecer isso. O que nos lembra uma passagem do livro e também do filme, naturalmente. Certamente os amigos aqui leram, assistiram André Luiz no Nosso Lar. Quando ele fica tão frustrado que ninguém rezou para ele, ele chega lá, escuta, mocinha, será que não tem algum engano aqui, não? Não tem alguma oraçãozinha escondidinha em algum lugar? Ela fala, Senhor, aqui não existe engano. Nós não erramos. O erro, o equívoco, está relacionado a esse nosso ambiente, bendito, sem dúvida alguma, mas que traz as nossas características. Pois bem, então voltamos a pensar. Não houve erro. Não encarnamos na família errada. Poxa vida, eu estava contando que fosse essa a solução. Não. Nascemos exatamente onde deveríamos nascer. Nossos pares são exatamente os pares que deveríamos ter. Mas é tão difícil. Mas como que faz? Se hoje temos como irmãos quem nós temos, se temos como pais quem nós temos, e se existem ainda conflitos, é porque esse é, assim, o melhor momento de, enfim, nos amarmos. Porque é bem verdade. Nosso irmão não é perfeito, nossa irmã não é perfeita, nosso pai não é perfeito e nossa mãe não é perfeita. E nós? Nós somos filhos perfeitos? Somos pais perfeitos? Porque é muito fácil reconhecer o engano do vizinho e o nosso próprio. Então, de fato, não busquemos mais supostas teorias de conspiração do passado que nos trouxe para essa encarnação e passemos realmente a viver daqui para diante. Porque, de fato, o que cria o conflito de cada dia, o que cria o desentendimento santo de cada dia, não é o passado. Somos nós, que ainda somos os mesmos. Que somos ainda, de alguma forma, amarrados a padrões de comportamento tão antigos. E dessa forma, vemos equívocos gerarem novos equívocos. É assim que pais inseguros, carentes, criam filhos dependentes. Porque precisam, de alguma forma, para atender uma necessidade psicológica, afetiva, uma carência, uma falta, sem dúvida alguma, de amor próprio, de autoestima. Aquela autoestima sadia, que valoriza o próprio indivíduo como ele é. A falta disso faz ele projetar em seus filhos uma dependência, que, por sua vez, faz eles se sentirem úteis, indispensáveis, essenciais. E, de fato, funciona. E, de fato, nós vemos tantas pessoas já adultas que não fazem nada sem uma aprovação, um gesto, sem a intervenção direta, muitas vezes,
de seus pais. Acontece que esse comportamento, muitas vezes, ele é inconsciente, outras vezes nem tanto, mas sempre existe algo a ser considerado. Algo simples, que esquecemos tão frequentemente. Queridos, estamos todos, graças a Deus, de passagem. Nenhum de nós ficará tal como estamos hoje, nesses nossos corpos físicos, eternamente. Chegará. Sim. Chegará o momento em que vamos dar um até logo uns aos outros. E se realmente fizermos parte dessa família espiritual, que realmente é unida, não por débitos, mas por pura, simples e verdadeira afinidade, nos reencontraremos em condição melhor. Até lá, cada um vai ter que lidar consigo mesmo. E como fica? E esses filhos que não foram de fato incentivados a desenvolverem os seus próprios potenciais, que não foram educados para buscarem uma determinada, uma certa independência psicológica. Dizemos uma certa, porque 100% independente ninguém é, já que ninguém é uma ilha. Vivemos, sem dúvida, uma interdependência uns dos outros. Porém, precisamos ter consciência de que emocionalmente nós devemos buscar a liberdade e que, em sintonia, em comunhão com Deus, com os bons espíritos, cada um de nós tem condições de encontrar as soluções para a sua própria vida e para resolver os seus próprios débitos. Afinal de contas, foi cada um de nós quem os contraiu. Se ninguém estava lá contraindo os débitos com a gente, é justo que a gente consiga resolvê-los. E Deus, generoso, sábio, bondoso que é, dá realmente a cada um de nós essas condições. E muitas vezes os pais projetam nos seus filhos não somente questões afetivas de carência, mas todo o tipo de frustração. A mãe queria ser bailarina. A mãe não foi bailarina. A menina faz 3 anos de idade, ela quer botar a menina no balé. A menina não tem a menor vocação. Ela bate na menina, vai pro balé, vai pro balé. Mas era o sonho dela, não era da filha dela. Já o pai queria ser médico. O menino faz 18 anos, ele não dá sequer a chance do garoto pensar qual será a faculdade que ele vai cursar. Ano que vem, você está matriculado em tal faculdade para fazer medicina. Medicina, pai? É, medicina. Que bailarina vai ser essa? E que médico vai ser esse, gente? Pelo amor de Deus. Precisamos, de fato, aprender a separar quais são os nossos sonhos. A entender do que nós recebemos da vida e das condições que nós possuímos, até onde nós chegamos. Não podemos contar que nossos filhos sejam, de fato, a continuidade nossa própria, qual fosse extensão do nosso próprio corpo, porque não são. E os filhos? Os filhos são os bonzinhos, né, que só sofrem essa influência dos pais. Que dizer de filhos egoístas? Que enxergam nos pais provedores absolutos de tudo, pelo puro e simples fato de que foram eles que me colocaram no mundo. Mais do que justo que façam qualquer coisa por mim. Eu trabalhar, imagina, tem meu pai e minha mãe. Para que eu vou sair de casa? Que eu tenho casa, comida, roupa lavada, comida quentinha a hora que eu quero. Vou nada, vou ficar por aqui. E desenvolvemos uma simbiose. O que era para ser, de fato, uma relação saudável, torna-se essa interdependência doentia,
A palavra é forte, mas é verdadeira. Porque estamos realmente nos tornando doentes e fazendo quem está por perto também ficar doente. E, gente, a hora do até logo vai chegar. Ainda bem, né? Porque, francamente, que graça teria ficarmos para sempre assim? Poxa vida, bom é mudar, bom é crescer. E aí? Quem está pronto? Quem está pronto para ir? Quem está pronto para ficar? Porque vai acontecer. Então, o irmão. Nasce o primeiro filho. É o mimo, né? Porque, poxa vida, é a realização do casal. Tudo é para ele. Eventualmente, os pais, ainda mais se considerarmos os dias de hoje, quando pensam em ter mais de um filho, dão aí um certo intervalo, né? Porque a vida não está fácil. Daí nasce o segundo irmão. Daquele primeiro, assim, poxa vida, como assim vou ter que dividir tudo que era meu? Até hoje, tudo que eu tinha era para mim. Todos os brinquedos, todos os presentes, a comida na hora que eu quisesse. A comida que eu escolhi, a minha mãe fazia. Agora tem esse menino aqui, ou essa menina, para dividir a atenção, o carinho, o amor. E é curioso isso do ser humano, porque a gente acha realmente que cada pessoa tenha uma cota tão limitada de amor, que se tiver que dividir, vai ser menor. Não vai sobrar amor para mim. Como é que pode? Tem tanta gente para amar. A gente esquece que o amor tem essa mágica de se multiplicar. Quanto mais se sente amor, mais amor se tem para doar. E a gente lembra disso? Não é o rapazinho, a mocinha que invadiu meu quarto. Até meu quarto ela divide comigo agora, vê se pode. E é o que nós fazemos. E quando temos que dar uma desculpa, uma explicação, gente, eu tenho certeza que isso é karma. Ah, não, é a vida passada, não é possível. Ela me perseguia, tem uns 500 anos que me persegue. E hoje? O que realmente estamos fazendo? E que tal se, a partir de agora, nos lembramos, às vezes, de algumas frases que nossas mães nos diziam? Não criamos filhos para nós, criamos os filhos para o mundo. É uma frase bastante sábia. Falta só viver isso na prática, né? Falta só realmente colocar isso para funcionar. E se de fato nos propuséssemos a fazer isso? Se de fato não fôssemos mais ditadores no lar? E o ditador do lar pode ser, sim, a mãe, pode ser o pai, mas muitas vezes é um dos filhos. Muitas vezes é aquele filho ou aquela filha, ainda mais conforme os pais vão chegando numa idade mais madura e os filhos vão chegando a esse suposto auge da maturidade. Agora eu sou um homem, agora eu sou uma mulher, eu sou um adulto formado, sei de tudo, conheço a vida, o universo, tudo. Não, mãe, você, pai, vocês estão ultrapassados. Não sabem de mais nada. Daqui para frente, quem manda em casa sou eu. E não acontece? Então, a figura do ditador pode ser qualquer um. Não são só os pais, também são os filhos. O caçula, então, o caçula ele chegou por último, tudo já meio que resolvido na família, ou não. Mas ele realmente ele tem, assim, o direito nato de herdar tudo de todos. Então, gente, ó, isso aqui é meu, tá? Deixemos cada um apenas ser o que são. Que cada um possa, de fato, seguir a sua vocação, a sua natureza. Porque se nós não pudermos viver com as diferenças no lar, aquela educação que nós falávamos no início, que a gente usa quando vai para a rua, é só um verniz. Faz parte apenas da roupa bonita que a gente coloca para sair. Pegar uma roupa, um sapato, um relógio. Ah, a minha educação, agora eu vou para a rua. Deixa em casa, começa a tirar tudo, né? Inclusive a educação. Mas não é genuína, não é verdadeira. Enquanto nós não formos assim em casa, que é o lugar onde realmente mostramos quem somos,
Não seremos assim de verdade em lugar nenhum. Nem no centro espírita, onde só vemos anjinhos, só vemos espíritos elevados, encarnados e desencarnados. É fácil? Não é. Mas é por isso que a gente está aqui? Não foi para isso que nós viemos? Caso contrário, temos más notícias. Próxima encarnação, vem a turma todinha de novo. Que beleza. Se não resolver, ainda traz quem ficou lá. Já pensou? E vamos permanecer no mesmo ponto. Não vamos evoluir. E o desgaste, esse estresse diário, além de não resolver, piora, gente. É aquela coisa do machucado, né? Ao invés de passar o remédio e ficar cutucando, vai inflamar. Então, eventualmente, relações que estavam realmente nesse ponto da família, realmente, de ser criado esse laço, esse elo verdadeiro de carinho, de compreensão, eventualmente, volta a ser realmente um problema. E daí não é piada, a gente volta e tem que refazer, assim funciona. Então, primeiro, vamos amar a nós mesmos. Entender que nós somos seres plenos de capacidade. Recorrendo à sabedoria popular, que Deus não dá o frio maior que o cobertor, é assim mesmo. Essas dificuldades todas que aparecem para a gente, elas estão plenamente, completamente dentro da capacidade de cada um resolver, inclusive os conflitos familiares. E vamos permitir que esses amigos que hoje encarnaram como pai, como mãe, como irmãos, que eles também possam viver a experiência de serem plenamente quem eles são. Por quem é que sabe quem está certo? Existe uma pessoa certa que possa, de fato, dar diretrizes para todos os outros? Seja pai, ou seja mãe, ou seja avô, somos todos crianças. Essa é a verdade. Sabemos pouco, sabemos pouquíssimo sobre a vida. Não importa quantos anos tenha o nosso corpo físico, sabemos quase nada. Estamos o tempo todo, se nos abrirmos para isso, aprendendo com os nossos pais, aprendendo com os nossos filhos, aprendendo com os nossos netos. Mas só aprende quem reconhece que não sabe. Porque enquanto eu penso que sei de tudo, o que mais eu tenho para aprender? Enquanto eu achar que sou de fato o dono da razão, que se alguém tivesse juízo de verdade, ia parar e me escutar. Porque aí estava resolvido. Será, gente? Será que estava? Então, é muito bom termos uma família. Em primeiro lugar, agradeçamos a Deus por isso. Porque muitas pessoas estão sozinhas, por assim dizer, porque sozinho mesmo ninguém está. Mas muitas pessoas gostariam de estar entre os seus. Falávamos no início sobre as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. É bom termos esse grupo, que o resto do ano todo a gente fala mal dele, né? Mas naquela hora não é tão bom estar ali perto deles. E se eles não estivessem? E depois que alguns desses amigos já foram para a nossa pátria verdadeira, a gente fica assim, poxa vida, né? Será que eu fiz tudo o que eu poderia ter feito? Será que eu não poderia ter sido um pouquinho mais paciente? Tá bom, ele era rabugento, tinha aquelas manias dele, mas será que eu falei de fato número de vezes suficientes que eu amava? Exatamente como ele é? Como ele era? Continua sendo, né? Mas pra gente ele era, né? Porque não tá mais ali visivelmente, né, aos nossos olhos físicos. Então, que tal? Para nos pouparmos
de eventuais arrependimentos? Façamos agora, gente. Vamos chegar em casa e vamos abraçar o pessoal. De verdade. Mas de coração. Você não é perfeito, eu também não sou. Mas olha que beleza, a gente está aqui. E nós temos um ao outro. Se você me ajudar e eu te ajudar, a gente cresce junto. Porque foi para isso que nós encarnamos como uma família. Foi para crescermos juntos. Não foi castigo, gente. Isso é misericórdia. E o que passou, passou. Não adianta vivermos. Ah, mas quando eu era criança... Olha, quando você era criança, o planeta era outro. Não, mas semana passada também era outro planeta semana passada. Tudo o que nós temos é agora. Porque no próximo segundo nós não sabemos o que vai acontecer. O que aconteceu um minuto atrás, a gente não muda mais. Mas agora, nesse exato momento, cada um de nós tem o poder da decisão. Dádiva divina, livre-arbítrio. Podemos fazer exatamente o que nós quisermos. Naturalmente, tudo que fizermos nos trará consequências, mais ou menos agradáveis. Mas a escolha é nossa. E o momento para fazermos essas escolhas é agora. Só é agora. Nem daqui a um minuto, nem no minuto que passou. E o bom é isso. Porque essa consciência, esse pensamento, é exatamente o que nos permite, o que nos convida, nos renovarmos, nos reinventarmos a cada minuto. A todos os amigos, muita paz. Minhas amigas, meus amigos, agora momento de tirarmos as dúvidas desse assunto tão fascinante, família. Tirarmos as dúvidas, se tivermos também algum comentário acerca do tema, é só levantar o dedinho. Boa noite, Romulo. Tudo bem? Tudo bom. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre quando nós somos pais, nós temos um papel muito importante, né, nessa encarnação. E quando não somos, qual o papel que a gente tem nessa encarnação com os familiares e também talvez na pátria espiritual? Sem dúvida, quando um casal recebe amigos como filhos, né, para serem gerados, corpo físico em sua família, é sem dúvida uma responsabilidade muito grande. Sabemos que, principalmente nos primeiros anos, né, da idade dessas pessoas, muitas influências serão naturalmente projetadas nessas pessoas. Algumas dessas influências tendem a permanecer por bastante tempo, quiçá a vida toda. Porém, como tudo no universo, é tudo sábio, é tudo perfeito. Existe um ciclo que se renova. Primeiro que, antes de sermos pais, nós fomos e continuamos filhos. E mesmo o papel pai-filho, filho-pai, tende a trocar ao longo do tempo. Porque os nossos pais vão ficando mais maduros, mais adiantados nessa experiência física, e realmente são os filhos que passam muitas vezes, como falávamos durante ainda a nossa conversa, a exercer, de certa forma, uma influência direta sobre os pais. Então, é sim uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade conjunta. Se no início da vida, de certa forma, os filhos estão expostos, e deve ser assim, a essa influência, à educação que os pais dão, no final dessa experiência física, acontece sim o contrário. E quanto aos irmãos, aos demais membros da família, existe, no mínimo,
a cumplicidade de postos e a divisão de responsabilidades. Então, podemos naturalmente dizer, sem equívocos, que estamos todos no mesmo barco, que encarna numa família, são espíritos conhecidos uns dos outros, independente das circunstâncias, têm sim ligações uns com os outros e não existem estranhos no ninho. Mais alguém? Oi, Rômulo. A colocação que você disse, assim, que somos sempre crianças aprendendo uns com os outros. Hoje, independente, assim, a Terra sempre está em movimento, a gente sempre está modificando, graças a Deus, com mais inteligência. Mas você não entende que esse resgate da educação precisa ser feito assim para ontem, porque as pessoas precocemente têm filhos, elas já vêm desestruturadas, aí acabam desestruturando. Então, acaba aquela situação que na casa da vizinha, meu filho é um gentleman, em casa ele é o terror. E qual que é a sua visão em relação a isso? Como que a gente poderia estar buscando? Porque é muito complicado você, dentro de casa, poder até fazer uma ação, mas na casa de todos os seus vizinhos isso não acontece. E as pessoas hoje acho que precisam muito de uma liderança para poder se tocarem, né? Assim, porque se elas tivessem isso dentro delas, elas fariam, né? Suponho eu. O fato do filho ser o gentleman, um vizinho, é que junto com a roupinha dele, ele veste a educação, né? Depois ele tira ele em casa. A gente sabe, através da codificação no Livro dos Espíritos, que a evolução do espírito acontece com duas bases: crescimento intelectual e crescimento moral. No nosso estágio evolutivo, é bastante claro que não existe ainda um sincronismo perfeito entre esses dois crescimentos. Se nós olharmos para a história da humanidade, do nosso planeta, temos fases claras de avanços tecnológicos, outras fases que parece que não tem muita coisa acontecendo no nível de ciência, tecnologia, e existe uma maturação moral entre as pessoas do planeta. De certa forma, é assim que acontece. As influências existem. Na verdade, a influência existe o tempo todo, todo lugar, não só na casa do vizinho. Se nós pensarmos que somos o tempo todo influenciados por amigos visíveis e invisíveis, e também influenciamos o tempo todo. Na verdade, como dizíamos no início da nossa conversa, se realmente enxergarmos cada família como uma célula, para então termos os órgãos, as sociedades, e formar, enfim, um corpo, o nosso planeta, é realmente necessário que cada célula se cure, que cada célula tenha muito claro quais são os valores. Não adianta esperarmos que o nosso vizinho faça exatamente como nós fazemos para que eles não venham a influenciar negativamente os nossos filhos. O que nós podemos, porque não está no nosso controle o vizinho, o que nós podemos é dentro de casa, termos um diálogo aberto, franco, e mostrarmos, ensinarmos, nos esforçarmos, enfim, para transmitir os valores que são realmente verdadeiros. No mais, não podemos esquecer que o nosso filhinho que nasce, a nossa filhinha, nossa mãe, o nosso avô, são espíritos. Já trazem consigo também uma bagagem. Têm tendências que vão se manifestar com o tempo. Então, realmente, é um trabalho de formiguinha, como é o nosso próprio crescimento, é um pouquinho a cada dia. O importante é, a melhor lição de todas é o exemplo. Quanto mais formos nós capazes de compreender e de amar, mais os nossos filhos farão a mesma coisa, os nossos pais, os nossos irmãos e até os nossos vizinhos. Lembrando que ela falou do filho, né, que vai para casa do vizinho, é um santinho, é que com o vizinho ele não tem débito nenhum, é amigo só, né? Então, a gente precisa começar a compreender que quando a gente renasce, a gente faz lá um trabalho no plano espiritual de vir, de nos amarmos, nos perdoarmos. Então, a gente acha que é karma, né? É uma bênção, uma oportunidade que o Pai está fazendo para a gente se reconciliar com aqueles que nós deixamos no caminho ou que nos maltrataram. Então, a gente precisa começar a olhar dessa forma, olhar aquele irmão que está lá, que nos dá trabalho, exatamente como o irmão que eu preciso me acertar. Eu preciso aprender a perdoar, né? Eu preciso que ele também aprenda a me perdoar. Então,
Então, a gente precisa começar a olhar dessa forma. E aí fica muito mais fácil a convivência. Né? Dá vontade, às vezes, de largar tudo, pegar a mala e ir embora. Mas é natural isso, né? Natural porque a humanidade da gente ainda faz isso. Mas nós precisamos começar a entender realmente o que o Pai nos oferece, de oportunidade de reconciliar-se enquanto estamos a caminho com eles. Porque aí fica mais difícil depois. Verdade. Também, né, se a família fosse perfeita, ideal, em paz e harmonia, ia ser muito monótono também, não é? Não é verdade? Não ia ter graça. Do que a gente ia falar no domingo, né, no do almoço, né? Ia falar do quê, né? Ia falar mal de quem, né? Dá tempo para mais uma pergunta. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Realmente uma dúvida aqui, eu acho que tem muito a ver com o tema. O que podemos dizer, no caso desses pais que sabemos que deram, na verdade, aquilo que tinham a doar aos filhos. Porém, mesmo nessa deficiência de se doar, mesmo no abraço, no afeto, no carinho, na educação, desenvolveram-se filhos tiranos, frios, insensíveis e até revoltados. O que podemos dizer quando vê uma acusação dessa? O que esperar desta criança, desse jovem, se ele não teve um mínimo fornecido pelos pais? Bem, primeiro, desculpa o nome do senhor? Adilson. Boa noite, obrigado pelo comentário. Primeiro, a gente precisa voltar, né, ao que nós falávamos no início, que ninguém nasce na família errada. Que realmente nós estamos no grupo onde nós deveríamos estar. Isso inclui pais, irmãos, tios, eventualmente, enfim. E depois, certamente, cada um de nós dá sempre o que possui, dá sempre o que pode dar. Tudo o que é verdadeiramente, o que é sincero, são como sementinhas que nós realmente plantamos uns nos outros. Não podemos esquecer que cada um carrega consigo, como falávamos quase agora, a sua própria bagagem espiritual, as suas tendências. Eventualmente, toda essa educação, ou aquele pouco que se podia dar, talvez aparentemente não tenha sido sequer suficiente, mas para aquele estágio, para aquele momento da relação entre esses espíritos, era o que se podia fazer. E nada feito com amor, com sinceridade, ficará perdido no tempo. É uma plantinha que, ao tempo certo, vai gerar frutos, vai crescer, e esses dois espíritos certamente serão bons amigos, como todos nós caminhamos para ser. Obrigado, Rômulo. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, nesse instante, como forma de agradecimento ao Pai por tudo que nos tem nos dado até esse momento, por esse conhecimento, por essa pequena sabedoria, como falamos, essas pequenas sementes de conhecimento que foram lançadas agora em nossos corações, vamos agradecer. Agradecer na forma de boas energias, de boas vibrações. Vibrando em primeiro lugar por esse lindo planeta, esse planeta Terra que Deus, com tanto carinho, com tanto amor, criou e nos deixou como seu legado para o nosso lar. Apesar das dificuldades, esse nosso lar se mantém. E vamos, nesse instante, fazer a nossa contribuição, emitindo nossas melhores vibrações de paz e harmonia, que possam se repercutir e distribuir por todo esse planeta. Vamos vibrar também por todos aqueles que estão passando dificuldades na sua saúde física, nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, especialmente aqueles que estão com dificuldade para suplantar os seus desafios, entender o ensinamento que existe, mesmo numa doença física, sabendo que o Pai, na sua infinita bondade, nada faz sem justiça e sem amor. Vibremos.
Terça-feira para nós é um dia especial aqui na Casa do Caminho Santana, onde nós procuramos ajudar tanto desencarnados e encarnados que estão nascendo no caminho da dependência química. Caminho tão doloroso, tão escuro, tão tenebroso, onde são arrastados não somente o próprio dependente, mas também as suas famílias. Vamos vibrar por todos eles. Finalmente, vamos pensar, imaginar à nossa frente e trazer as melhores energias para aquele parente, para aquele familiar, para aquele conhecido, para aquele amigo que está vivendo um drama, seja pequeno ou grande, não importa, uma dificuldade, seja no seu físico, na sua mente, no seu espírito. Vamos envolvê-lo com uma boa energia de paz e harmonia. Finalmente, Pai amado, te pedimos humildemente, dai um caminho, uma direção a todos aqueles que estão sem rumo, perdidos. Amparai e ajudai todos aqueles que estão na dor e no sofrimento. Dai instrução, conhecimento àqueles que estão na ignorância. Por fim, Pai, dai paz, harmonia, serenidade àqueles que estão no desespero, na agonia. Enfim, Pai querido, onde houver uma dor, uma lágrima de sofrimento, que a vossa misericórdia se faça presente. E assim, nesse clima de paz e harmonia e de doação, pedimos humildemente a vós, Jesus, e aos queridos amigos espirituais aqui presentes, permissão para encerrarmos mais essa parte das nossas atividades. Queridos irmãos, pedimos permanecer em silêncio, focados naquilo que vieram buscar, porque da sua receptividade vai resultar a eficácia, as boas energias dos passes que irão receber. Muita paz a todos.